Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 28 de abril, a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? E com muitas novidades. 2 treinadores demitidos, num total de 5 em 3 rodadas. 2 demitidos. 2 mudanças no G8. Caxias e CSA entraram no G8. O Londrina continua líder, mas junto com o Londrina, com os mesmos 7 pontos do Londrina, Ituano, Maringá, Ponte Preta e Brusque. Olha que briga legal pela liderança. Dentro da zona do rebaixamento, 2 times tradicionais. Figueirense, um dos times a mandar o técnico embora, e o Náutico. Olha que coisa, rapaz. E na briga por artilharia, nós temos aí 8 jogadores com 2 gols. Muito disputada a Série C. Tá incrível. Vocês vão acompanhar aí como que tá a situação. Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Certo? Olha, tem muitas novidades. Eu quero falar aqui. O Figueirense perdeu mais uma. Foi parar na zona do rebaixamento. E o Thiago Carvalho, que já estava sendo pressionado, foi demitido. Saiu ele, saiu o diretor de futebol. Nossa, tá uma transformação, uma maluquice por completa no Figueirense. E outro que foi campeão invicto, sergipano, o Vaguinho Dias, pelo Confiança, também perderam a confiança no Vaguinho Dias e já contrataram o Luizinho Vieira. O Luizinho Vieira que na rodada passada tinha sido demitido do Caxias. E o Caxias estreou nessa rodada o Júnior Rocha. E o lanterna da competição é o Guarani, gente. 0 pontos, 3 jogos, 3 derrotas. Já mandou o técnico embora, o Maurício Souza. Tá com o interino Marcelo Cordeiro, não consegue contratar treinador. Que caos! Que caos que tá o Guarani, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos começar, claro, com o líder, porque a gente tem na liderança 5 times com 7 pontos. O Londrina, que era o primeiro colocado na rodada passada, pelos critérios, continua com os 7 pontos, com a liderança da competição. Mesmo empatando o duelo paranaense com o Maringá por 1-1. 7.607 pessoas lá em Londrina. Um duelo que começou com o Matheus Moraes com 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto até, fazendo 1-0 para o Maringá. E aí o Londrina teve o Iago Teles cobrando falta, metendo uma bola na trave, e teve pressão, até que numa jogada do Iago Teles já no segundo tempo, ele cruzou e o Vitinho empatou e terminou 1-1. Esse 1-1 não fez com que o Londrina perdesse a liderança, olha que importante, né? E o Maringá, que era na rodada passada o segundo colocado, caiu para terceiro, mas na verdade o Londrina tem 7 em primeiro, o Maringá tem 7 em terceiro. Veja como está equilibrado e como esses 2 times prometem nessa Série C. Entre o Londrina primeiro e o Maringá terceiro, com 7 pontos, aparece o Ituano, que vem crescendo na competição, hein? O Ituano, que pegou o Tombense, que na rodada passada tinha vencido bem, na cidade de Itu, e meteu 3-1 contundente. 3-1 contundente. O Vinícius Popó, que foi o artilheiro do Capivariano, na Série A2, subiu, agora já é o artilheiro, um dos artilheiros com 2 gols do Ituano. Ele abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o Pedro Oliveira empatou para o Tombense, mas depois o Léo Passos, que também subiu com o Primavera aqui de Indaiatuba, em São Paulo, da Série A2 para o Paulistão, e o Caio Mendes fizeram 3-1, 931 pessoas na cidade de Itu, e essa vitória fez com que o Ituano, 7 pontos, segundo colocado, 7. O primeiro, o Londrina, 7, o terceiro, o Maringá. O Tombense, com esse resultado, ele caiu 7 posições, ele deixou o G8 e agora ele é o 11º colocado. Veja como uma vitória e uma derrota do céu para o inferno. Está muito equilibrado, está muito ali, os grupos, né, do G8, para a turma de baixo, para a zona de rebaixamento, eles estão muito, uma rodada muda tudo. Então o Tombense deixou o G8 e o Ituano virou vice-líder com os mesmos 7 do líder, Maringá, e principalmente do terceiro, do líder Londrina e do terceiro colocado Maringá. Tá ali com 7. Também com 7 pontos aparece outro time paulista. A Ponte Preta. Rapaz, a Ponte Preta começou bem a competição, hein? Tem o 7 do Londrina, o 7 do Ituano, o 7 do Maringá
E com 7 pontos, a Ponte Preta venceu de virada o Confiança lá em Aracaju, provocou uma crise no Confiança. O Vaguinho Dias, campeão sergipano, caiu e já contrataram o Luizinho Vieira, que na rodada passada foi demitido do Caxias. Loucura total, né, cara? Se você quer mudar, sei lá, né? Muda de treinador, muda filosofia e tal. Vem os mesmos. É uma dança maluca isso daí. Uma dança maluca, mas enfim. O Confiança fez 1-0 com o Luiz Otávio com 21 minutos de jogo. Mas o Elvis não morreu, não tá gordinho e fez 1-1 aos 18 e depois empatou aos 44. Primeiro dos 18, uma bela jogada do Jean Dias. O segundo num bate-rebate. O Elvis sabe jogar bola. Às vezes o problema é que ele briga com a balança, mas é muito bom jogador, foi importantíssimo e a macaca virou. Virou e entrou no pelotão, ela continua no G8. Ela era a quarta colocada na rodada passada, agora ela é a quarta colocada, continua, mas com os mesmos 7 pontos do líder. A briga tá boa ali, né? E o Confiança, com essa desabada, com troca de treinador e tal, ele caiu para 14ª colocação com 3 pontos. Ele era o 12º, então ele vem desabando, vem ficando próximo da zona do rebaixamento e resolveram mudar tudo. E fechando o pelotão de 7 pontos, os 5 primeiros que tem 7 pontos, mas na 5ª colocação pelos critérios, aparece o Brusque, que o ano passado caiu da B para C e parece, aparentemente, que vai brigar sim para voltar. Jogando em casa, com muita propriedade, pegou o Ipiranga de Erechim e fez 1-0. O gol foi do volante Geo Mangabeira. No Botafogo de Ribeirão Preto não jogou nada, foi até dispensado. Chegou pro Paulistão, não conseguiu ser titular, foi acho que na primeira rodada, perdeu a posição e o Botafogo se livrou dele. Ele foi pro Brusque e já fez o gol da vitória num belo chute, cruzamento do Guilherme, ele bateu um belo chute e fez 1-0, deu a vitória pro Brusque, que tá nessa situação. 5º colocado com 7 pontos, os mesmos 7 do líder Londrina, é o pelotão de 7 pontos. E com o Brusque, com essa vitória do Brusque em cima do Ipiranga, o Ipiranga que deu ali uma desabada, né? Ele caiu 3 posições, agora é o 13º com 3 pontos. É isso. Então tem 5 ali no pelotão de 7, Londrina, Ituano, Maringá, Ponte e Brusque. Com 6 pontos, olha que coisa, hein? Olha que coisa. O Caxias venceu o Guarani ontem, foi encerramento da rodada ontem. Ele jogou lá em Caxias do Sul, pegou o Guarani, já na estreia do Júnior Rocha, demitiu o Luizinho Vieira, o Júnior Rocha estreou. Estreou Caxias 2-0 com propriedade, o Douglas Esquilo, numa falha do goleirão do Guarani, o Andrei fez 1-0 no final do primeiro tempo, e no final do segundo tempo o Helder fez 2-0. O Guarani no segundo tempo tentou para empatar e tal, não conseguiu e ainda tomou o segundo gol. Marcelo Cordeiro foi o técnico interino, o Guarani corre atrás de um treinador, uma crise desgraçada no Guarani, 3 jogos, 3 derrotas, o Lanterninha, vergonhoso, o Bugrão, vergonhoso, e o Caxias, com essa vitória por 2-0 ontem, ele entrou no G8, subiu 3 posições, ele era o 9º na rodada passada, estava ali, e agora com essa grande vitória, ele entrou. Olha que uma vitória faz. Ele é o 6º colocado com 6 pontos, 6º isolado com 6 pontos. O Guarani é isolado também, mas é com 0, 20º, 3 jogos, 3 derrotas, vergonhoso. Time que disputou o Paulistão, vergonhoso. Bom, o 7º colocado é o Botafogo da Paraíba, de João Pessoa, o Belo, da cidade linda de João Pessoa. Só que o Belo não consegue vencer, rapaz, não consegue fazer gols. O que está acontecendo? Começou bem a competição, claro, mas o Belo, aos pouquinhos, foi dando uma desabada, hein? Foi dando uma desabada. Tá tendo difícil ali pro Belo, eu acho. O Belo tá com grande dificuldade, para fazer gols. Tanto que, nessa rodada, jogando em casa, em João Pessoa, contra o ABC, duelo nordestino, o ABC também não está bem na competição, um jogo sem emoção, ficou no 0-0. 0-0, e aí o Belo, apesar do 0-0 em casa, ele é o 7º colocado, caiu 4 posições, hein? De terceiro ele caiu para 7º, mas está no G8, é o que importa. O Antônio Carlos chegou lá há pouco tempo e tal, tá tentando acertar o time, enfim.
Botafogo caiu 4 posições, mas é o 7º, está no G4. E o ABC, com 3 pontos, fez um pontinho fora de casa importante. Mas ele tem 3 pontos só, é o 15º, caiu 3 posições. De 12º para 15º, muito próximo da zona do rebaixamento. O ano passado, o ABC foi escapado do rebaixamento na última rodada. Será que a torcida do ABC vai sofrer de novo? Tá aparecendo nesse começo de campeonato, hein? E com 5 pontos também, fechando o G8, os mesmos 5 do Botafogo, do Belo, mas nos critérios ele é o 8º colocado, entrou no G8 o CSA. O CSA, que com o Igor Magalhães estava o ano passado, manteve o treinador e tal, continua aquela coisa. O CSA, no duelo nordestino também com o Náutico, venceu por 2-1 e entrou no G8. Mandou o Náutico para a zona do rebaixamento. O Hélio dos Anjos acabou de chegar lá. Meu Deus do céu. Mas enfim, o CSA fez 2-1. O Thiago Marques, para variar, o veterano Thiago Marques faz 1-0 aos 24. E para variar, o veterano Paulo Sérgio faz 1-1 aos 35. No primeiro tempo ficou no 1-1. Segundo tempo, jogo igual, jogo disputado e tal, até que o Igor Bahia, aos 30 do segundo tempo, fez o 2-1 para o CSA. E com esse 2-1, o CSA foi para o G8, que 5 pontos, 8ª colocação, entrou no G8 e mandou o Náutico para a zona do rebaixamento. Ele era o 16º colocado, estava fora da zona do rebaixamento, agora caiu para 18º e entrou com apenas 1 pontinho. Hélio dos Anjos vai ter que trabalhar, hein? Aliás, eu estou gravando o vídeo nesta terça-feira, dia 29, o Náutico joga aqui em São Paulo, com o São Paulo, pela Copa do Brasil, jogo de ida, no Morumbi. Então, agora essa semana é semana de Copa do Brasil, o Náutico está classificado para a terceira fase, primeiro jogo hoje é aqui no Morumbi, o Hélio dos Anjos vai ter que dar uma segurada aí para não tomar uma bordoada, até para ir vivo lá para jogar na Ilha do Retiro. Enfim, CSA entrou com 5 pontos. Aí a gente tem com 9, na 9ª colocação com 4 pontos, o Retrô. Ele saiu da zona do rebaixamento e foi parar na 9ª colocação. Olha como está tudo muito apertadinho, hein? Por quê? Porque o Retrô ganhou do Figueirense, mandou o Figueirense para a zona do rebaixamento, colocou uma crise no Figueirense e aí, amigo, aí a coisa ficou feia. O Figueirense fez 1-0 com o Felipe Augusto no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o Maicon Douglas e o Hadley fizeram os gols do Retrô, que venceu, saiu da zona do rebaixamento, foi para a 9ª colocação, muito próximo do G8, e empurrou o Figueira para a zona do rebaixamento, assim como o Náutico. Tem 1 pontinho, é o 17º. O Figueira caiu 3 posições, Figueirense agora é o 17º, e o Retrô subiu 9. 9 com 1 vitória. Ele é o 9º colocado com 4 pontos. Quem subiu 7 posições também, e agora é o 10º com os mesmos 4 do Retrô, foi o São Bernardo. Saiu da zona do rebaixamento, que nem o Retrô, e foi parar na 10ª colocação. O São Bernardo, que fora de casa, conseguiu sua primeira vitória na competição contra o Itabaiana, lá em Aracaju. Meteu 1-0, gol do Hugo, no comecinho do jogo, perdeu um pênalti, o Rodolfo ainda perdeu um pênalti, poderia ser até mais, mas enfim, o São Bernardo com propriedade, ganhou fora de casa, saiu da zona do rebaixamento, foi para a 10ª colocação, colado no G8. Os 2 últimos anos ele ficou no G8 brigando para subir, bateu na trave e não subiu, mas classificou. Agora já voltou ali para ficar incomodando o G8. 4 pontos, é o 10º colocado, e o Itabaiana, que estava no G8 com essa derrota, caiu para a 12ª posição, caiu 4. Ele era o 8º, foi para 12º. Olha aqui o que acontece. O Itabaiana deu aquela desabada. Com 4 pontos do Retrô, o 9º, e do São Bernardo, o 10º, o Tombense, que eu falei para vocês que perdeu, é o 11º com 4. O Itabaiana, que perdeu do São Bernardo com 3, é o 12º. O Ipiranga, que eu falei para vocês que perdeu, é o 13º com 3. O Confiança, que eu falei para vocês que perdeu, é o 14º com 3 também. O ABC, que fez o empate com o Belo, é o 15º com 3 também. Veja, Itabaiana, Ipiranga, Confiança e ABC, todo mundo com 3. E acima deles, mais fora do G8, Retrô, São Bernardo e Tombense com 4. Você vê 3 e 4. Só que no G8 você tem o CSA e o Bota com 5 e o Caxias com 6. Olha como tá, né? E na zona do rebaixamento, o Figueirense, que perdeu mais uma com 1 ponto, entrou.
O Náutico, que perdeu mais um com um ponto, entrou. E aí a gente tem o Floresta. O Floresta que recebeu ontem, jogou ontem, com o Anápolis fora de casa. Jogo muito ruim, jogo muito fraco. Teve até algumas boas oportunidades perdidas. Mas 0-0, Anápolis e Floresta. O Floresta fez seu primeiro pontinho, mas segue na zona do rebaixamento na 19ª colocação. E o Anápolis continua fora, agora é o 16º, caiu uma posição de 15º para 16º com 2 pontos. Então o Anápolis fecha a turma que não está na zona do rebaixamento com 2 pontos, 16º. Figueirense, que perdeu 1 ponto, 17º, zona de rebaixamento. Náutico, que perdeu 18º, 1 ponto, zona de rebaixamento. Floresta, que empatou fora de casa, 19ª colocação, 1 ponto só. E o Guarani, de maneira vexatória, 0 pontos. Até agora, nem treinador tem o time. Bom, olha quantos jogadores têm 2 gols e estão brigando pela artilharia. Vinícius Popó do Ituano, Elvis da Ponte, o Wendel do Itabaiana, Rafael Silva do Tombense, Márcio do Figueirense, Maranhão do Maringá e o Caio do Londrina. Enfim, essa é a situação da Série C. E claro, eu vou terminar a Série C agora com vocês, falando dos jogos do final de semana. Hein? Na verdade, é só final de semana. Nós teremos jogos sábado e domingo. Semana que vem não teremos jogos na segunda-feira. Então, na próxima segunda eu venho, claro, falando todo dessa 4ª rodada. Vamos lá. Sábado, nos aflitos em Recife, Náutico e Brusque. Náutico, zona de rebaixamento. Brusque dentro do G8. Duelo de opostos, 16 horas. Mesmo horário, o Lanterna Guarani, zona de rebaixamento. O Belo, o Botafogo, lá no G8. Outro duelo de opostos, 16 horas no Brinco de Ouro em Campinas. 16 horas também, o Ipiranga, na faixa intermediária da tabela, contra o CSA dentro do G8. Jogo interessante também. 16 horas do sábado, dia 3 de maio, em Natal, ABC e Ituano. ABC e Ituano. ABC próximo da zona do rebaixamento, Ituano dentro do G8, vice-líder. Jogão. E 19h30 do sábado, lá em Tombos, na cidade de Tombos, em Minas Gerais, o Tombense pega o Itabaiana, 2 times na parte intermediária da tabela. Domingão, 16 horas, a Ponte defendendo sua presença no G8, grande campanha contra o Anápolis, que está na beira do caos, ali próximo da zona do rebaixamento. Outro duelo de oposto. São Bernardo, que colou no G8 em casa, pegando Londrina, que é líder. Olha que jogão. Olha que jogão. São Bernardo e Londrina. 16 horas de domingo, dia 4. Figueirense, no desespero, contra o Caxias. Caxias, que foi para o G8. O Figueirense, que foi para a zona de rebaixamento. Outro duelo de enforcado com festejando, né? 16 horas do domingo, o Floresta, dentro da zona do rebaixamento, pegando o Retrô, que está querendo entrar no G8, está ali no topo, está ali na 9ª colocação. E às 17 horas, o Maringá defendendo sua presença dentro do G8, pegando o Confiança, que também está ali em crise, muito próximo da zona do rebaixamento. Claro que eu vou acompanhar com todos os detalhes essa 4ª rodada, e na segunda-feira que vem eu venho contando tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!